Boa tarde. A gente vai fazer a live hoje aqui pra vocês, tá? Segunda Crônicas 24. A gente vai ler, não, Segunda Crônicas, estou bem à frente, hein? Segunda Crônicas 23. 23, tá? Segunda Crônicas 23, é porque voou aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor sempre foi bom comigo. Eu que muitas vezes não percebi, Senhor. Obrigado por eu ter conhecido a Ti. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido bom para mim. Foi bom. E me trouxe para uma vida que eu sei que ainda vai ser incrível. Em nome de Jesus, nos ajuda a conhecer a Tua palavra. Obrigado por me ensinar tudo que o Senhor me ensinou. Obrigado porque o Senhor nos ensina todos os dias e cuida de nós. Amém. Gente, sabe que quando eu olho para trás assim, cara, como foi bom. Como foi bom conhecer a Deus, como é bom prosseguir com Deus. E sabe que na sua jornada com Deus, aquilo que vai te proteger não é você falar de Deus, não é você ter conhecimento da Bíblia, apesar de que precisa, tá? Mas não é nada disso. Não é cantar, não é pular, sapatear, é santidade. Quanto mais você faz aquilo que agrada ao coração de Deus, quanto mais você não corrompe a tua vida, quanto mais você vive uma vida... Tá? Quanto mais você vive uma vida em santidade, o que é santidade? É ser santo? Ah, ninguém vai ser. Na verdade, a santidade que Deus fala é fazer aquilo que agrada a Ele, tá? Não cometer os pecados, né? Pecados do mundo, vícios, pecados sexuais, pecados, todo tipo de pecado, tá, gente? Até falar mal dos outros é pecado, né? Perdoar, né? Falta de perdão é pecado. Então, quando você se mantém na verdade, quando você se mantém longe dos pecados, quando você se mantém em santidade, isso te dá proteção. O que faz a tua casa ficar de pé é a santidade, tá? Por mais que você fale bem de Deus, por mais que você... E o relacionamento que você tem com Deus, obviamente, né? Que não adianta você não orar, você não falar com Deus, você não se relacionar com Ele, tá? Não adianta falar dele e não se relacionar com Ele. O Espírito Santo, ele fala. Deus fala muito. Às vezes as pessoas falam, ah, Deus não fala. Não, Deus fala muito através do Espírito Santo. Mas a gente tem que estar sensível a ouvir. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais sensível a gente fica para ouvir a voz dele, tá? Então a gente vai ler 2 Crônicas 22, tá? Eu vivi uma jornada com Deus até aqui e eu agradeço a Deus, por mais que eu tenha chorado muitas vezes, passado por muita dificuldade, né? Porque nem tudo é flores, mas graças a Deus que Ele me encontrou. Eu seria pior se eu não tivesse encontrado Ele. E pior no sentido de estar ainda com os olhos fechados, sabe? Pra vida, pro mundo, pras coisas. Então ainda bem que Ele me encontrou. Ó, 2 Crônicas 22 fala assim. 23. 2 Crônicas 23. A gente viu que a Thalia, que é a mãe do Acasias, ela tomou o trono, né? Então ela tá reinando. E vai ser uma revolta contra ela, tá? Então ela tá por 6 anos reinando. O filho do Acasias, o Joás, foi levado pela Joeseba. Como é que ela chama? Peraí, é Joeseba? A minha irmã Geozeba ou Geoseba.
Jeoseba também. Mas é Zeba, eu acho que é Zeba, Jeoseba. E ela é mulher do sacerdote Joiada. E ela levou o menino pro templo, o Joás, tá? Então, por 6 anos... Oi, bom dia. Oh, boa tarde, Deus te abençoe, tá? Por 6 anos, a rainha Thalia, ela tá reinando. O mal tá reinando. Isso pra mim, me revela, né? Não posso dizer que revela pra todo mundo, mas eu creio que o que dá a entender espiritualmente é que o mal, por um tempo, ele pode reinar. E às vezes a gente pode ficar assim, poxa, mas, né? Os meus inimigos... o mal, as pessoas que fazem mal se dão bem, tudo à minha volta fica ruim, e pra mim que tô fazendo o correto, as coisas não dão certo, porque é assim que a gente se sente às vezes, gente. Todo mundo se dá bem, aí a gente tá fazendo tudo certinho e se lasca, ou então, né, fica um período de seca, de deserto, enfim, de vale. Mas na verdade o mal, ele tem um tempo para cair. Sabe? A Thalia tá 6 anos reinando, toda poderosa, né? A cabecinha de quem balança, que nem cobra. Ela tá reinando no reino lá, se achando a tal. Ela mandou matar todo mundo em volta, mas tem um rei, que é Joás. E ele vai reinar agora, ó. No 7º ano, o sacerdote Joiada, que escondeu Joás, né? Tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército: Azarias, filho de Jorão, Ismael, filhos de Jeonã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisaf, filho de Zincre. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Gente, conseguiu convencê-los a ajudá-lo, ou seja, ele chama 5 pessoas para ajudar ele, porque ele vai fazer uma revolta, obviamente. Então, então eles foram por todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de famílias de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei Acasias, que era o bebê, agora tem 6 anos. E Joiadas lhe disse: aqui está o filho do rei, ele é quem deve ser rei, de acordo com as promessas que o Senhor deu a respeito de Davi, né? A respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: uma terça parte de vocês, levitas e sacerdotes que estão a serviço no sábado, guardará os portões do templo. Outra terça parte, dividiu em 3, um pedaço fica aqui, um pedaço fica ali, outro pedaço lá. A outra terça parte ficará na guarda do palácio e a outra terça parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem a serviço. O que ele está fazendo? Ele está cobrindo isso tudo que ele vai aprontar. O que ele vai aprontar? Ele vai revelar o rei para as pessoas, tá? Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas, com as armas na mão, ficarão em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou, né? Todo mundo obedeceu. Cada oficial se reuniu com seus homens, tanto os que entravam a serviço no sábado como os que saíam, estavam guardando a vida de Joás. Pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam sido guardados no templo. Em seguida, pôs por toda a frente do templo os soldados armados com espadas para protegerem o rei. Então levaram Joás para fora. É hora de apresentar o rei, o verdadeiro rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele
e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos ungiram e todos gritaram: viva o rei! A rainha Atalia ouviu os gritos do povo e corria e dava vivas ao rei e foi até o templo. Então ela vê aquela gritaria, ela vai lá até o templo saber o que está acontecendo. Ela viu o novo rei perto da coluna da entrada do templo. Aí ela vê o novo rei, né, que sobrou. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor. Em sinal de desespero, porque ela viu que não tem jeito, não vai ter para onde correr. O novo rei levantou. O que ela vai fazer agora, sendo que ela usurpou? Ela não é realmente parente de Davi. Se tem um parente de Davi vivo, ela se lascou. Então, ó, em sinal de desespero, cadê? Olha lá, cadê? Olha lá. Em sinal de desespero, Thalia rasgou as suas roupas e gritou: traição! Traição! Ai, gente, eu imagino toda a cena. Sabia que eu tenho uma memória? Eu tenho uma memória visual, assim, fotográfica, cenográfica. Então, tudo que eu leio, tudo que me contam, tudo que eu vejo na minha cabeça em cenas, sabe? A minha maneira de guardar as minhas memórias, né, e tudo que me contam e que eu vou ler é em cenas, desde que eu era criança. Então, tipo, você tá contando uma história pra mim, eu tô enxergando a pessoa que você tá falando, fazendo o que você tá falando, então toda a minha memória é visual. Então, assim, eu vejo, cara, eu entro dentro do texto, sabe? Por isso que eu gosto de ler, eu sempre gostei de ler. Eu entro dentro do texto, eu vejo ela se rasgando, eu vejo ela fazendo as coisas. Então, por isso que eu leio pra vocês e eu vou revivendo a história. Então, ó, por isso que pra mim também é muito fácil imaginar as coisas, né? A minha imaginação, ela é muito fértil, assim, ela é muito criativa, eu diria. Então, ó, aí ela grita: traição, traição. Joiada não queria que a Thalia fosse morta na área do templo, porque ia deixar impuro o templo, né? É morte, é sangue, não pode. E por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio da fila das guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la, visto que ela usurpou a coroa e matou todo mundo. Eles tiveram que arrancar o bebê, porque senão ela ia matar os bebês também. Provavelmente ela matou os bebês, né? Porque teve vários outros filhos, não sobrou ninguém. Então eles a prenderam e levaram para o palácio, e ali no portão dos cavalos ela foi morta. O portão dos cavalos, qualquer pessoa que chegava a cavalo no templo entrava por esse portão, tá? Aí, ó, as reformas de Joiada. Agora que o reino de Judá estava livre da influência de Acabe e Jezabel, finalmente morreu, né? Todo mundo. O sacerdote Joiada começou a fazer as devidas reformas. Quem governava, na verdade, até então, era Joiada, que era o sumo sacerdote. E o rei era um bebê, né? 6 anos de idade é um bebê. Então ele ocupava ali, eu sou o rei, mas ele estava brincando. O Joiada que estava administrando. Por isso que é bom a gente andar com quem é de Deus. Nossa, a Ana Laura saiu arrebentando tudo aqui. Catou uma cadeira e saiu que saiu. Por isso que é bom a gente andar com quem tem Deus no coração. Os nossos amigos, eles têm que nos levar a Deus. Eles têm que professar a mesma fé que a gente, porque julgo desigual, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então, se você é cristão, você tem que ter amigos cristãos. Até porque a hora que você estiver ruim, precisando de um conselho, para onde essas pessoas vão te levar? O que elas vão dizer para você? Então, temos que ter amigos que nos levem para Deus sempre. Ele tem um bom pai, né? Que Joiada acaba sendo ali um pai para ele. E ele tem alguém que o ama. E era alguma coisa dele? Só a Jeoseba que era tia, mas ainda assim
O joiada, ele vai ser o pai, entendeu? É por isso que é importante as pessoas que nos cercam realmente gostar da gente, sabe? Não tenha perto de você pessoas que não gostam de você. Perdoe as pessoas que não gostam de você se fizerem mal a você. Ah, não gostam de mim. Tá bom, não te fez mal. Deu o direito delas não gostarem, tá? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Esse negócio de ser obrigado, ninguém é obrigado a nada. Mas se fizerem mal pra você, perdoe-as, mas fique longe. Até porque quem fez mal pode fazer de novo, tá? Agora, tenha perto de você pessoas que de fato gostam de você. Porque quem gosta de você naturalmente já vai fazer algo para o bem, tá? Se não gostar, deixa pra lá. Perdoa e deixa pra lá, tá? Ó, o sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual eles serviram o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles quebraram os altares e os ídolos ali, em frente aos altares. Pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e mataram. Naquele tempo era olho por olho, dente por dente, gente, tá? Joiada pôs o sacerdote e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés. Então, cada um tinha um rito, um tempo, era muito sacrifício, tinha que tocar, tinha que cantar, cada um tinha seu ofício, assim como na igreja, tá? A igreja estava funcionando. Então, ó, assim como na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com a instrução de Davi. Joiada pôs guardas nos portões do templo que impediram que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais e as altas autoridades e o governo e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes, a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. Ou seja, chega um tempo em que o mal perde, tá? Por que o mal perde? Porque Deus é mau? Não, Deus é justo. Porque o mal planta o mal, e quem planta o mal, colhe o mal. Tudo que as pessoas plantarem, elas vão colher, tá? A plantação, ela é opcional, eu planto o que eu quiser, mas eu colho aquilo que eu plantei, não vai ser o que eu quero. Se eu quero, sei lá, flores e eu plantei espinhos, infelizmente o que eu vou colher é aquilo que eu plantei, é espinhos, tá? Grama, plantou grama, vai pastar, tá? Não se esqueçam que o que a gente planta aqui ou planta na vida das pessoas, infelizmente, tudo isso volta pra nós, tá? Ou felizmente, né? Por isso que a gente tem que começar a plantar bem, tá? Graças a Deus, estamos aí numa boa plantação. Em nome de Jesus, daqui 5 anos colheremos todas as bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Bom dia. Hoje é domingo, dia de ir pra igreja, dia de louvar a Deus. E que você seja abençoado em nome de Jesus. E não se esqueça que tudo pode acabar, menos a sua fé no Senhor e a tua perseverança nele. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau.